Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, né? Nós estamos aí no nosso encontro da gestão. Hoje estamos testando um novo formato aí, uma nova forma de falar com vocês, de fazer esse bate-papo com vocês. Estamos aqui muito bem acompanhados hoje, né? Uma sala grande, ó, professora Leila Diniz, bem-vinda. Professor Graciliano, está aí também nos acompanhando, professor Josimar, a professora Juliane e o nosso querido coordenador, o Fábio. Então, sejam todos bem-vindos aí aos alunos, né? Todo mundo que está acompanhando a live. Hoje um tema também muito interessante e espero que possa agregar bastante conhecimento e valor para todos vocês. Vou pedir uma gentileza que vocês coloquem no chat para a gente conseguir contabilizar também as presenças. Coloque o nome completo e a turma, né? Então, Tiago Hilário, segunda DM, terceira DM, primeira DM, vai colocando certinho aí para a gente. E vou explicar uma outra dinâmica para vocês também. Durante a fala da professora Leila, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, usem o chat para fazer essa pergunta também, né? Porque daí eu consigo colocar, né, a pergunta na tela, como eu fiz agora com o comentário da Ana Carolina aí, ó, né, apareceu para todo mundo. Então, se alguém tiver alguma pergunta com relação à fala da professora Leila, né, no momento que quiserem, podem colocar a dúvida aí no chat, usem o chat para essa finalidade, que aí eu coloco na tela e a gente fala com a professora Leila. Ok? Alguns professores querem dizer algo antes da gente efetivamente ir para o conteúdo? Hilário, então só para completar aí a sua fala, boa noite, pessoal, boa noite aí, professores que estão participando, obrigado aí por fazer a abertura aí para a gente. Professores, então, fiquem à vontade, alunos, não esqueçam aí das recomendações do professor Tiago e aproveitem bastante. É isso aí. Obrigado, Fábio. Algum outro professor quer dar uma saudação aí, dizer alguma coisa? Fiquem à vontade, só abrir o microfone e falar. Não? Então, vamos para o... Eu vou remover, então, os professores aqui da tela e vou deixar só a professora Leila, que é quem vai hoje falar com a gente. Os professores voltam no final, de repente, para um debate aí e para conversar um pouquinho mais com a gente a respeito do conteúdo que vai ser exposto pela professora, ok? Professora Leila, fica à vontade, estou colocando aí na tela o conteúdo já, né? Também estou aqui, né, escondidinho, mas de olho em tudo que está acontecendo, e se porventura aparecer alguma pergunta aqui na tela, eu direciono para você. Boa palestra e boa palestra a todos os alunos aí. Vão colocando nos comentários aí os nomes, né, e as turmas para a gente contabilizar aqui. Perfeito, você, professor Hilário. Muito obrigada pela apresentação, pelo início, pelo suporte nessa nova ferramenta, né, nesse novo formato, que vai permitir que todos os alunos entrem, não fiquem com a preocupação dos links, como foram nos outros 2 dias. Boa noite a todos vocês, estimados alunos do meu coração, os professores que estão aqui comigo. E como o nosso tempo é breve, sigam as orientações do professor Hilário, mandem as suas perguntas nos comentários que ele coloca para mim enquanto nós estivermos nessa apresentação. O tema, herança digital. Alguns de vocês que já foram ou são meus alunos sabem que eu tenho um livro publicado nessa temática herança digital, que é a minha dissertação do mestrado. Eu encaminhei para a editora e ela publicou. E qual é a relevância? Por que esse tema é importante? A temática do livro em si, da dissertação, foi herança digital, sucessão dos bens digitais, à luz do princípio da sucessão universal, ou seja, de tudo, e do direito de herdar como garantia constitucional. Lembra que quem já foi meu aluno, primeiro dia de aula, que eu mostro para vocês o site do Planalto, que eu mostro a Constituição Federal, lá nós já temos o direito de herdar como garantia máxima na Constituição. Então, eu trago de uma forma mais simples para vocês a questão.
Para onde vão nossos rastros virtuais? E a gente prossegue aqui nos questionamentos, são provocações. Hoje é uma palestra mais de provocações para vocês do que propriamente dito uma apresentação em formato de palestra comum, porque nosso tempo é curto. Se hoje vivemos metade da vida online, o que acontecerá com tudo isso quando morrermos? É uma reflexão profunda. O brasileiro não tem o hábito e a cultura do testamento, por exemplo. Por quê? Porque falar da morte pode dar azar. Se a gente falar sobre ela, talvez a gente morra amanhã. E aí a gente não faz a reflexão necessária para o nosso dia a dia. Pare um pouquinho aí, enquanto eu estou aqui falando com vocês, e pensem a respeito desse questionamento. Se hoje vivemos metade da vida online, o que acontecerá com tudo isso quando morrermos? Se você que me ouve morresse hoje, quem herdaria o seu Instagram? Nós vamos falar sobre o perfil da falecida cantora Marília Mendonça mais adiante. Quem ficará com as suas fotos digitais? Seu Pix é uma conta digital. Sua conta e conversas do WhatsApp, aquela fofoquinha que você teve sobre a família, alguém da família, e falou fora do grupo da família. O seu celular, quem ficará com ele? E etc., dentro desses bens digitais que nós temos. Já parou para pensar a respeito disso? Já pensou na complexidade que é a nossa sucessão em termos de bens digitais? E o que a lei diz sobre isso? Falei para vocês sobre a Constituição. Quem já foi meu aluno sabe que eu dou a dica do Planalto.gov. Legislação top atualizada é pelo site do Planalto.gov. Digitou no Google Constituição Federal, apareceram os 3 primeiros links de patrocinados a respeito da Constituição Federal. Busquem o site do Planalto. Quem for prestar concurso, quem estuda legislação no seu trabalho de alguma forma. E lá nós temos, eu tiro um print, fica ruim para a leitura de vocês, mas eu vou colocar no slide seguinte a descrição do que está em amarelo. É só para vocês entenderem qual é o formato que aparece quando vocês clicam em qualquer legislação dentro do Planalto. A Constituição Federal aparece nesse formato. E lá traz o quê? Lá em cima de tudo, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós temos 79 incisos, é um artigo com cada um dos incisos, números romanos, seriam como se fossem novos artigos, e nós temos 79 incisos dentro do nosso artigo 5º. Eu sempre recomendo leitura do artigo 5º, artigo 6º, direitos sociais, artigo 7º, direito dos trabalhadores. Por quê, professora? Para entendermos de cidadania, da nossa cidadania. Não necessariamente porque você vai atuar na área do direito ou não, mas enquanto cidadão, é dever para com a sociedade, para com a gente mesmo, saber pelo menos as nuances dos nossos direitos mais seguros pela Constituição Federal. E no artigo 5º nós temos: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Estrangeiro, professora, sim. Quem mora na Bolívia, na Venezuela e atravessa para dentro do nosso sistema, dentro da nossa soberania, pode ser atendido pelo SUS. Por quê? Porque a nossa Constituição garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos. E o que é relevante do artigo 5º para a nossa temática hoje? Herança digital. No inciso 30 tem: é garantido o direito de herança, ponto e vírgula. Não temos nenhum adendo, nada mais, vírgula, exceto os bens digitais. Não temos essa exceção. É bem clara a regra. É garantido o direito de herança, ponto. E por que nós temos que discutir a herança digital? Porque os nossos tribunais não estão entendendo
a inserção desses bens digitais dentro desse inciso constitucional. Nossa Constituição é nossa lei magna, é nossa lei máxima. Tudo que vier de legislação abaixo dela tem que respeitá-la. Se não respeitá-la, nós arguiremos em juízo, no Poder Judiciário, o quê? A inconstitucionalidade daquela lei, porque ela não casa, não verte com os ditames da nossa Constituição. Então, se é garantido o direito de herança sem ressalvas, continua a atuar ao seu alcance? Vamos pensando aí. Vocês são muito jovens, vou pensar na conta do Instagram ou do TikTok de vocês. Quem é que vai poder ter acesso a isso? E as conversas privadas do WhatsApp? Porque precisamos pensar, preciso fazer um paralelo com vocês. O avanço tecnológico em sociedade e os dilemas que isso traz em relação também à sucessão. Numa linha do tempo, nós tivemos uma era analógica, sem tecnologia. Difícil para vocês, nativos digitais, acreditarem num período sem a existência de telas na nossa vida, mas aconteceu até por volta, aproximadamente, do ano 2000. E aí, tivemos nascimento de Orkut, que muitos de vocês nem saberão o que foi, mas foi uma rede social, lá nos primórdios das redes sociais, Facebook, WhatsApp, mais recentemente, inteligência artificial e muito mais que já surgiu e o que pode surgir enquanto a gente está aqui nessa palestra, dada a velocidade absurda com a qual a tecnologia e o digital acontecem em sociedade. E nós, no direito, por exemplo, nós levamos séculos para entendermos o testamento. E com essa velocidade tecnológica, como é que a gente vai conseguir agregar o direito em tempo real com essa tecnologia? Praticamente impossível. A gente estava falando de cidadania, leitura da nossa Constituição Federal. Para quem não sabe, quando a gente vai para a eleição votar em deputados e senadores, eles formarão as nossas leis, a nossa legislação. Para isso, eles precisam se reunir, fazer um projeto de lei, colocar para aprovação na Câmara, depois no Senado, para saber se realmente irá entrar em vigor aquela legislação. Conseguem mensurar isso em tempo? Obviamente, a tecnologia e o digital nunca nos permitirão ter uma legislação que corresponda concomitantemente a essa velocidade. Nós vivemos 2000 anos, estou tirando a era analógica, tirando mais ou menos por volta do ano 2000, de revoluções. Nós tivemos, por exemplo, a Revolução Industrial. Tiramos o homem do campo, tiramos o cortador de cana do facão para colocarmos um trator no lugar dele. Mas ele podia se especializar e dirigir, pilotar aquele avião, aquele trator. O que a gente está vivendo hoje e que nos aterroriza um pouco em termos tecnológicos. Nas outras revoluções, o homem esteve à frente delas. Hoje, com a revolução tecnológica, digital, essa velocidade tecnológica absurda, nos faz o quê? Dividir esse protagonismo. Não é só o homem, é o homem e o protagonismo da revolução com algoritmos. Procurem, quem for fazer TCC, na área que envolva tecnologia, machine learning, máquina, learning, aprendendo. Você só precisa dar o início para essa máquina. Você a alimenta inicialmente com os dados que você tem interesse que ela estude. E depois ela vai aprendendo, a máquina aprendendo. E ela não precisa mais do seu auxílio, porque ela está compreendendo, fazendo as leituras dos algoritmos e da nossa vida em sociedade. Quem nunca entregou o CPF na farmácia? E depois fez uma pesquisa também, em qualquer portal, de um tênis amarelo, por exemplo, e depois as janelas começaram a pipocar. Porque os algoritmos foram lidos por essa tecnologia toda, por esse digital. E ele está sendo filtrado para você, por exemplo, para mim.
mulher adulta, advogada há muitos anos, professora há algum tempo, que fez a pesquisa do tênis amarelo. Ou talvez as pessoas que se encaixem nesse padrão da Leila também tenham interesse em um tênis amarelo ou algo que o valha. Processa-se o algoritmo e começam aquelas janelinhas a aparecer no seu perfil. Por quê? Porque o algoritmo está aprendendo. A máquina vai aprendendo, vai filtrando estes dados, e estes dados têm valor financeiro. Muito da sua vida online tem valor financeiro. Se não é você que o recebe, os grandes conglomerados recebem pelo filtro desse algoritmo. Ninguém mais precisa ficar esperando, na era analógica, até o ano 2000, a propaganda mais cara que existia era no intervalo do Jornal Nacional. E ali tinha brinquedo de criança, tinha cosméticos para as mulheres, panela de pressão para casa, carro para os homens que gostavam, notícias sobre futebol, a bola da vez, a camisa da vez, mas era tudo pulverizado. Eu tinha que assistir a publicidade do brinquedo que eu não tinha interesse, sobre o futebol que eu não tinha interesse. Hoje, esses valores são filtrados na nossa vida, dentro da internet. O algoritmo faz esse filtro, eu não verei os carros, não verei sobre futebol, eu não vou ver também sobre o brinquedo. Eu vou ver só coisas jurídicas, porque é do meu interesse, coisas como professora, que é do meu interesse, meu hobby no dia a dia, eu faço natação. Natação é filtrado no meu algoritmo e vem para mim também. Então, qual é o valor da nossa vida social, da nossa vida, do nosso caminho percorrido dentro do online? É por isso a importância da nossa temática herança digital. Os impactos dessa era digital. No trabalho, novas profissões digitais. Oh, que legal, professor. O que a senhora daria de sugestão? Eu coloquei ali embaixo. DPO é o encarregado da proteção de dados. Quem aí já não ouviu falar da lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Precisa-se de um profissional que está lá dentro da LGPD. Atua como um consultor, fiscalizador e canal de comunicação para garantir que todas as operações digitais daquela empresa estejam em conformidade, respeitando os limites da sua privacidade dentro da internet, dentro da sua navegação. Só que essas novas, embora o avanço traga novas profissões digitais, ele também nos traz um problema. Desemprego, que existe o desemprego tradicional. Como assim desemprego, professora? Esse ano, tivemos um número absurdo de programadores de TI desempregados. Profissão que até então, antes da inteligência artificial, que consegue criar os programas, as chaves de programação, eu acreditava que era uma profissão para efeito futuro, que não correria risco frente ao avanço tecnológico. E esse ano nós vimos inúmeros programadores sendo demitidos. Por quê? Porque apesar de estarem inseridos nessa era tecnológica, a profissão deles se tornou obsoleta perto de uma inteligência artificial que consegue fazer a programação no lugar dele. Então, assim, vivemos tempos sombrios e difíceis? Vivemos. Mas nós também podemos tentar nos adaptar a isso. O que nós podemos fazer de diferencial, o programador, por exemplo, é tornar-se um DPO ou tornar-se um criador de jogos, porque ele teve uma ideia que ainda não existiu. Hoje a gente vive muito no mundo, né? Nada se cria, tudo se copia, mas ele pode ter uma ideia genial e fazer a programação de um jogo novo. A sociedade evolui, os trabalhos também vão evoluindo e a gente precisa se encontrar enquanto ser humano em sociedade, que a gente tem que contextualizar em família, em profissão.
Qual outro impacto? Na comunicação. O que a pandemia mostrou. Nós temos o quê? Com o avanço, uma conexão total. Nós temos 200 mil, 5 mil, 200 amigos, 100 amigos, que nós não teríamos sem a possibilidade de uma tela provocar esse encontro digital. Então, uma conexão total, aqui até o Japão. E, ao mesmo tempo, qual o problema que a gente traz? Quantas pessoas em isolamento real? Quantas pessoas eu coloquei ali afirmando? Já ouvi, não sei, mas já ultrapassou 10 pessoas. Fácil, fácil. Então, inúmeras pessoas dizendo, eu não gosto de gente. Ou aquelas que complementam, eu não gosto de gente, só gosto de bicho. Essa frase tem sido replicada por muitas pessoas. E é um problema sério. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, é para que nós possamos o quê? Contextualizar em sociedade, trocarmos ideias, avançarmos em sociedade nos estudos. E nós estamos nos isolando, apesar de termos toda a conexão, uma conexão total nas palmas das nossas mãos. Outro impacto da era digital, privacidade. Está tudo online. Qual é o problema? A sensação de que nada é secreto. Ah, professora, mas a minha rede social é privada. Eu sigo a senhora. A minha rede social, professora Leila, é pública. Facebook, meu canal no YouTube, meu Instagram, são todos, nenhum deles privado. Ah, professora, mas o meu, eu estou seguindo a senhora, o meu perfil é privado. Não é. Ele é privado se você o criou para não seguir ninguém e não ser seguido por ninguém. Porque a partir do momento que você me permitiu seguir você, e eu achei uma foto super bacana, que você está acreditando que está lá no seu perfil privado, e eu tiro um print e publico nas minhas redes sociais que são públicas, deixou de ser público, deixou de ser privado. Ah, professora, mas eu vou processar a senhora, isso é uma outra coisa, é uma outra vertente. A gente pode resolver isso numa ação por indenização por perdas e danos, indenização por dano moral, porque eu atingi o seu íntimo, mas isso é uma outra coisa. Eu já publiquei, eu já deixei o seu perfil privado público, de alguma forma. Outro impacto que nós temos, consumo. Tá tudo a um clique. Compra-se a partir de inúmeros aplicativos. Amazon, Mercado Livre, as lojas de roupas, Renner, Pernambucanas e afins. E um problema, eu trago 2. O vício digital, seu cartão já está ali, é só clicar e comprar. Já foi para você. Muitas vezes ultrapassando, inclusive, o valor do seu poder aquisitivo. Você ganha o salário mínimo, você gasta salário mínimo e meio, porque está muito fácil o digital. Como está fácil jogar no tigrinho, não era? E o impacto no comércio local e nos empregos locais? Quantas placas de aluga-se? Eu vi um meme esses dias, meme sério. Nossa, como abriram filiais dessa loja chamada Aluga-se. Olha que sério, que profundo que é isso. E essa vida online, esse impacto da era digital, influencia na sucessão dos nossos bens. Alguns conceitos eu preciso elucidar para vocês antes de dar continuidade. O que é herança, professora? Conjunto de bens, direitos, deveres, obrigações também, até a força da herança, ninguém herda dívida, que fique bem claro isso aqui. Se o patrimônio herdado, seus pais faleceram, deixaram um patrimônio de 100 mil e deixou dívidas de 150 mil, até 100 mil, que foi o valor que eles deixaram, sim, poderá suportar o peso das dívidas. Mas se eles faleceram, deixaram 100 mil em dívidas e nenhum patrimônio, isso não será transferido aos herdeiros necessários. E a herança é o quê? A divisão do patrimônio entre os herdeiros que podem ser legítimos ou nomeados por testamento. Há um meme ainda na internet que eu trouxe para vocês. Herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem.
Quem já não ouviu aí discussões familiares, amigos do vizinho, dizendo a respeito de uma única casinha dividida por 16 herdeiros, porque entre irmãos também tinham sobrinhos de irmãos falecidos. Uma loucura. Isso é herança. E bens digitais, professoras? São bens incorpóreos, a gente não pega, eu não pego o meu e-mail, eu não pego a minha conversa do WhatsApp na mão. Por isso, incorpóreo, sem corpo. Nós não temos um objeto, mas eles são bens e têm validade. Tem validade, não, tem valor. Podem ser inseridos na internet, podendo esses bens possuir caráter pessoal e ou valor econômico. Exemplo, livros. Vocês compram livros hoje físico ou estão comprando somente livros digitais? Se só digitais, vocês estão pagando o preço que o valor de um preço de um livro físico. Para quem você espera deixar todo esse acervo de livro digital? E os jogos online? Qual é o PSC? Esqueci o nome do... Eu não jogo videogame, mas tem um videogame aí, eu acho que é PS5, se eu não me engano, PlayStation, não é? Queridinho aos olhos de quem joga videogame. Tem jogos lá dentro que são caros. Você quer passá-los para os seus filhos? E as empresas permitirão essa sucessão dos seus filhos ou vai morrer junto com vocês? Os e-mails, conversas de WhatsApp, músicas digitais, você faz assinatura do Spotify, por exemplo? Tudo isso são exemplos, rol exemplificativo, não é exaustivo, não. A gente não para por aqui. Muitos outros que ainda nem existem, não é? Nós tivemos aí aquele boom das NFTs, nós tivemos o boom de criptomoedas. O que virá amanhã? Não sabemos, mas a gente sabe que virá. Também estará inserido dentro desse contexto de bens digitais. E a classificação desses bens? Podem ser patrimoniais, milhas aéreas, criptomoedas, monetização das redes sociais, nos gera dinheiro, lucro. E os bens digitais existenciais? As nossas contas de e-mail, conversas que a gente tem com as pessoas, que não têm valor financeiro. E os bens híbridos? Contas em redes sociais, eu vou mais adiante analisar com vocês a conta da cantora Marília Mendonça. O perfil social dela era o quê? A rede social dela, vou pegar o Instagram. Era híbrido? Era. Ela tinha fotos pessoais dela, fotos dela com a família, fotos dela com o filhinho, que não tinha nem 2 anos completo quando ela faleceu? Tinha. Tem valor comercial isso? Não. Era só um valor o quê? Existencial para ela. Mas aquela conta dela, que chegou ao ápice de 41 milhões de seguidores após o óbito dela, eu acho isso muito mórbido, ela tinha em torno de 35 milhões, foi para 41 milhões porque morreu. Acho mórbido você querer seguir uma pessoa que faleceu simplesmente pelo fato dela ter falecido. Mas esse é um outro ponto, é só que o imaginário do ser humano é muito profundo, né, de se entender. Ela, naquela conta, poderia ter publicidade com a empresa que gravava as músicas dela, que divulgava as músicas dela? Podia. Ela podia ter a venda de uma postagem, uma publicação lá, em que ela estava usando uma roupa de uma determinada marca X, que pagou para ela pelo post, pelos stories? Sim. Então, nós tínhamos o quê? Um perfil híbrido. Tanto com valor existencial, aquilo que não é monetário, mas que tem relevância para ela, quanto patrimonial, as publicidades e os rendimentos das redes sociais dela, os direitos das redes sociais. Esclarecido que a herança, que são bens digitais e a classificação deles, a gente chega na temática, no foco da nossa temática, herança digital. É o termo usado para descrever o conjunto de bens e informações digitais que uma pessoa deixa para trás após o seu falecimento. Você aí que está me ouvindo, tem ideia do tamanho do seu acervo digital?
ou de qualquer pessoa ao seu lado, qual é o tamanho desse acervo? O que ela navega, quais são os rastros que ela deixa pela internet? E aqui eu trouxe um rol que eu trago para vocês. Rol exemplificativo, não é taxativo. Contas de e-mail, perfis em redes sociais, arquivos armazenados em nuvem, como o Dropbox, o OneDrive, sites, blogs, que nos rende algum dinheiro. Fotografias digitais, moedas digitais, milhas aéreas, assinaturas de livros digitais, músicas e filmes, serviços pagos continuamente, aqueles que você paga, que diz que é vitalício. Se é vitalício, eu passo para o meu herdeiro. Não necessariamente no nosso poder judiciário hoje. Plataformas com algum valor. Vou trazer um outro exemplo. Ele não está tão em evidência agora, mas o Whindersson Nunes, o humorista, foi, por muito tempo, teve um ápice de visualizações. E ele tem, porque o humor nunca morre. Aquele humor que ele gravou e está perpetuado dentro do YouTube, enquanto ele não decide, ou se vai decidir, deletar aquela conta, continua gerando monetização. Se ele viesse a falecer hoje, o que os grandes conglomerados querem? Querem que não haja transferência desse patrimônio digital aos sucessores. E quanto à plataforma, por exemplo, o YouTube, continuaria faturando em cima do canal do YouTube dele, em que continuaria gerando algoritmos, visualizações, e que poderia filtrar aquelas publicidades. E para quem iria esse dinheiro? Por que não para os pais dele? Por que não para a esposa ou o filhinho dele, se eventualmente ele tiver um filho, ele tiver um casamento? Seria justo o trabalho, fruto do trabalho dele, aqueles vídeos lá, embora apareçam, eu vou ganhar dinheiro com a internet gravando videozinho. Esses vídeos são trabalhados, são editados. Tem o humor, que é o trabalho dele. É justo? Fica aí para reflexão, provocação para vocês. Seria justo, em detrimento dos herdeiros necessários dele, um conglomerado apoderar-se de todo esse acervo? Para refletir. O que você acha que as Big Techs, que são Big Techs, professora? Empresas de tecnologia de grande porte. Nós chamamos na área científica grandes conglomerados digitais de alcance global. E é um alcance não só tecnológico, é um alcance financeiro. Nós somos minúsculos, pequenos, um grão de areia na praia, perto do poderio econômico dessas grandes empresas. O que você acha aí no seu íntimo que essas Big Techs querem que aconteça? Você acharia justo que essas empresas decidissem o destino do seu legado digital? Tem uma questão ali da Sandra. Como a velocidade tecnológica afeta o modo como aprendemos e trabalhamos hoje em dia? Sandra, se levarmos para uma era analógica, como é que a tecnologia afetou a nossa forma de aprender e trabalhar? Enquanto alunos, enquanto professores, nós estamos diante de algo difícil de ser driblado em sala de aula. Eu tenho aqui atrás de mim, quem já foi meu aluno aí vai lembrar de eu falando que a gente precisava sair da escola com uma temática para pesquisa e pesquisar na enciclopédia. Eu tenho a enciclopédia Barça. Eu precisava ir até a biblioteca da escola ou a biblioteca municipal para pesquisar um determinado assunto. Hoje, estão todos os assuntos aqui na nossa palma da mão. Mas os alunos estão dispersos com essas telas. Nós, professores, a sociedade de um modo em geral. Não tome julgamento, não estou dizendo que vocês não prestam atenção. Todos nós estamos reféns desses aparelhos. E aí fica diferente a absorção de conhecimento, a forma de trabalharmos, sem dúvida.
Só de sair da minha casa para ir para a biblioteca fazer a pesquisa, eu já tinha um descanso mental, que nós não estamos hoje porque estamos plenamente conectados. Quando eu chegava e pedia para a bibliotecária me arrumar a enciclopédia da letra R, porque eu estava pesquisando sobre Revolução Industrial, ela me trazia, eu dava uma olhada na temática ali, Revolução Industrial, olhava o escrito, tudo isso aqui, e aí eu decidia, é isso que o meu professor quer. Eu já fiz a primeira leitura. Só que eu tinha que fazer a cópia, não tinha um telefone celular para, vou tirar foto e depois eu vejo. Não, era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tinha que copiar em um rascunho para chegar na minha casa e passar a limpo. Para quê? Para entregar de uma forma digna de leitura para o meu professor. Eu fiz a leitura superficial quando a bibliotecária me entregou, eu fiz a leitura escrita de um rascunho e fiz a leitura escrita definitiva numa era analógica. Eu assimilei aquele conhecimento pelo menos 3 vezes. Hoje nós fotografamos, ou tiramos print, ou jogamos na inteligência artificial Revolução Industrial. Quantas vezes nós fizemos a leitura desse tema? Provavelmente alguns não farão nenhuma, porque ele vai jogar direto para a inteligência artificial. Faça para mim o trabalho, não sei, dissertação, resumo, o que o professor pediu sobre Revolução Industrial. É por isso que quem está assistindo, que é meu aluno, sabe que eu peço trabalho escrito à mão. Porque se mandar a inteligência artificial fazer pelo menos uma vez, vai ter que ter feito a leitura e me entregar, porque eu faço a leitura do que vocês me entregam. Consegue ver a diferença? E como podemos equilibrar o avanço rápido da tecnologia com a criação de leis? Não podemos. Não sei se você estava no início, Sandra, que eu disse, nós temos um corpo legislativo, Câmara dos Deputados e Senadores, eles precisam se reunir, fazer o projeto de lei, colocar em votação, primeiro na Câmara, depois no Senado, isso leva anos. Nosso Código Civil, por exemplo, é de 2002. Ele era de 1916, foi atualizado só em 2002 e agora tem um projeto tramitando para ser atualizado novamente. Olha o tempo que se leva. Mas enquanto nós estamos aqui nessa mini palestra, bens digitais estão sendo pensados e criados. Consegue entender a preocupação, a necessidade dessa preocupação? Espero ter respondido o seu questionamento. Eu não vi outros para cima. Eu vou só dar continuidade, já a gente termina e eu volto para vocês, porque nós temos tempo limitado de 1 hora a partir do início que nós tivemos da palestra, tá bom? Mas continuem fazendo os questionamentos, que uns 10 minutos antes eu encerro e consigo ver ali rapidinho nos comentários, tá bom? A transmissão sucessória desse... Peraí. A transmissão sucessória desses bens digitais não tem tido entendimento pacífico. Como assim, professora? Nós não temos entendimento no nosso Poder Judiciário, por quê? Embora tenhamos lá, artigo 5º, na nossa Constituição, nossa lei máxima, que é direito, é preservado o direito à herança, que eu defendo que não tem que ter uma legislação a mais, da mesma forma que nós herdamos o corpo dos nossos entes queridos, que é o patrimônio maior do que isso, nós é que vamos dar a destinação, vai ser sepultado, cremado. Nós herdamos também as roupas, os bens, os pertences pessoais. Por que não herdar também esses bens digitais? O primeiro caso que a gente teve no judiciário foi no judiciário alemão. A filha de um casal, ela se jogou na frente de um metrô, de uma linha do metrô, e ela faleceu. O metroviário que estava à frente daquela máquina teve depressão por conta do ocorrido, por ter visto o falecimento daquela jovem. E ele entrou com uma ação judicial contra os pais, pedindo indenização por conta de todo o gasto que ele teve com o tratamento pela depressão. E a família dizia que não. Por sua vez, a filha também não tinha culpa. Por quê? Porque a filha, ela também sofria de problemas psicológicos, de depressão, e tudo estava devidamente documentado dentro da conta dela do Facebook. Tudo. Era o diário dela, aquela conta do Facebook.
tudo estava ali, as conversas, as mensagens com os amigos, com os familiares, onde ela desabafava, estavam registrados. E a Meta fez o quê, a dona do Facebook? Simplesmente tirou o acesso dos pais. E eles precisavam desse acesso para fazer a defesa, a contestação dentro da ação que o Metroviário entrou contra eles. Então, tivemos a primeira discussão a respeito de bens digitais, se a conta do Facebook daquela jovem deveria ir. Ela não tinha filhos, então seus herdeiros necessários seriam seus pais. Se eles poderiam ou não ter acesso, não apenas para apresentar a defesa, mas para ficar com aquele diário da filha para todo sempre. Como memórias, como a gente escrevia nessa era aqui da Barça, a gente também escrevia diário, era escrito. E os nossos pais herdavam, os nossos filhos herdavam esses escritos que nós tínhamos. Então, foi o primeiro caso, o juiz deferiu, permitiu, o tribunal, é o equivalente nosso aqui ao Tribunal de Justiça, negou o acesso. E aí eles foram para o que equivale ao nosso Superior Tribunal de Justiça, pedindo esse acesso. E, em última instância, eles conseguiram o direito de administrar, como eles bem entendessem, a herança digital daquela filha, traduzindo-se em uma conta do Facebook. Então, olha só. E aí a gente faz o quê? Direito comparado. Nós pegamos, nós não temos nada, nós tentamos buscar onde já teve esse tipo de decisão e trazer para o nosso conhecimento aqui, para usar como fundamentação. E a título de provocação, essa palestra é uma mini provocação para vocês. A nossa Constituição não garante no artigo 5º? Então também não deveria valer para, extensivamente, herança digital? Nós temos uma lacuna na legislação ou nós temos grandes conglomerados, big techs, querendo se inserir na nossa soberania dos dados, querendo ficar com os nossos algoritmos para comercializá-los depois? E o poderio econômico delas? O poderio econômico tem frente, valor para mudar o entendimento dos nossos tribunais? A Alice disse, ler e fazer na mão é uma forma de aprendermos melhor, sem dúvida, pois com o tempo, se não usarmos o cérebro, acabamos deixando ele atrofiar. Falo isso em sala de aula. Nós, em sociedade, vivemos, lembra, os 2000 anos de forma analógica? A evolução natural em sociedade mostra o quê? Que os filhos evoluem intelectualmente mais do que seus pais. Por quê? Porque a sociedade evolui e esses filhos vêm absorvendo esse conteúdo, além daqueles transmitidos pelos pais, pelas escolas. Nós estamos evoluindo hoje. Se eu não leio, eu não consigo. Eu leio para me alimentar de conteúdo e poder devolver aonde? Na escrita e na oralidade. Se eu não leio, eu não tenho conteúdo, eu não consigo fazer uma entrevista de emprego. Eu fico por último no recrutamento de emprego. Ou nós vemos agora, eu vi menos de um mês, menos de 30 dias, uma empresa dizendo que ela está contratando 40 a mais. Na era analógica, 40 a mais para contratação em empresa era surreal de imaginar. Queria-se sempre os jovens, mas os jovens não estão conseguindo deixar a extensão, né? Porque isso aqui virou uma extensão. Você precisa trabalhar com números naquela empresa, você trabalha no departamento pessoal, você tem que fazer a folha de pagamento e estar atenta a ela, mas não consegue se desvencilhar por 2 horas, se concentrar por 2 horas naquele trabalho, porque você precisa ver o que está acontecendo. Você se sente o quê? Excluído da sociedade se você não se inserir naquela conversa, que não te agrega nada. São tempos difíceis, sim. São tempos de debate, sim. Por quê? Porque enquanto nós, seres que nascemos analógicos, passamos pela transição, estamos pensamento que existiu analogicamente, vivendo o digital, esses conflitos existirão. Como será que serão resolvidos esses problemas, por exemplo, daqui 50 anos? Que provavelmente teremos só nativos digitais, pessoas que nasceram já na era digital, sem imaginar como é que foi o mundo sem toda essa evolução, sem toda essa tela. Quem ganhou
Quem ganhou foram os pais. Em última instância, foram os pais que ganharam a ação da jovem na Alemanha. Então, vem os questionamentos para vocês. Renata Mello, acredito que as leis têm que se adequar à nova realidade. Sem dúvida, professora. Sociedade evolui, o direito tem que evoluir junto. Muitas vezes a legislação não consegue ser aprovada, mas o Poder Judiciário não pode nos deixar sem uma resposta. E o que eu trago no livro é isso, a resposta está na nossa Constituição. Direito de herança está garantido lá. Não interessa se são bens reais, quem é que vai herdar o meu mouse, que eu estou pegando é um bem corpóreo, como sempre herdamos até os anos 2000. Não tinha discussão nenhuma. Herdava-se aquele baú cheio de diários, fotografias, vídeos, filmagens. Por que não? Qual é a diferença hoje daquele diário do que uma conta no Facebook, onde o nativo digital, ao invés de escrever no diário, documentou toda a vida dele plenamente dentro daquela conta do Facebook? E aí nós partimos para essas indagações finais, porque senão nós ficaremos em 1 hora, e aí eu não sei se fecha igual fecha o Meet. Quem seria legítimo a receber? Herdeiros necessários ou as plataformas, onde os bens digitais e os perfis estão atrelados? O que você acha que é justo? Deixar para essas plataformas ou para os seus sucessores naturais? Para quem você gostaria que os seus bens digitais fossem transferidos? Para a família? O seu desejo é que seja tudo excluído? Aquelas pessoas que usam a tecnologia para o mal vão querer que seja tudo excluído. Pessoa que usa a tecnologia, por exemplo, para pedofilia, vai ter que deixar um testamento escrito. Não quero que ninguém tenha acesso a nada do que eu deixei no mundo, quero que sejam excluídos. Cada um, de acordo com a sua vivência, o seu caso pessoal, o seu caso íntimo, vai determinar isso. Não, eu quero tranquilamente que os meus filhos tenham acesso ilimitadamente a todos os meus bens, inclusive os existenciais. Pode ver todas as conversas do meu WhatsApp, dos meus e-mails, não há problema algum. Eu quero que fique com eles. Porque se de alguma forma isso aí render algum patrimônio, algum dinheiro futuramente, eu quero que fique com eles. Ou que fique apenas como recordação. E você, teria interesse na inutilização total dos seus rastros virtuais? Está legítimo também. Se você decidir que você quer apagar o seu rastro, está tudo ok, está tudo bem. Então, documente. Nós temos que trazer para o Brasil a nossa cultura do testamento, de falar de morte. E não que dá azar falar em morte. Quanto tempo levaria na justiça apenas para a discussão na morte da cantora Marília Mendonça? Quanto tempo levaria para discutir o que seria existencial, o que seria patrimonial? Morosidade da nossa justiça? Se a legislação demora, o Poder Judiciário demora muito também em vários casos. Quando se fala em preservar, qual é a dinâmica? Por que criou-se a discussão? Porque tem uma corrente, que eu sou contrária, que defende que não dá para herdar tudo, transferir tudo, por conta da questão da privacidade. Eu acabei de falar para vocês que se vocês me seguirem, eu seguir vocês no... Não farei isso, tá? É hipótese. Seguir vocês, o perfil privado de vocês e tirar um print e jogar no meu, que é público, acabou a privacidade. Professora, mas como a senhora dá uma solução para isso? Resolve-se em perdas e danos. Vocês tiveram acesso à conta dos seus pais de WhatsApp e prejudicou um terceiro que tinha conversado com ele, uma conversa privada entre eles. Esse terceiro que se sentiu prejudicado porque você tornou pública aquela conversa, vai entrar com uma ação judicial contra você e pedir o quê? Uma indenização por danos morais. O que a gente não pode é privar os herdeiros necessários de receber, por exemplo, uma conta de e-mail que tem uma criptografia lá dentro que vale dinheiro que você nem sabia, mas está armazenado lá. Mas se o tribunal entender que aquilo é existencial e você não tiver acesso, você nunca vai receber aquele dinheiro. Uma vez transmitidos aos familiares, caso se tomem qualquer atitude que prejudique terceiros, resolve-se em perdas e danos. O exemplo da cantora Marília Mendonça. Ela faleceu dia 5/11/2021. Em nome de uma suposta equipe, tá lá o perfil dela, continua o mesmo. Foi um boom para 41 milhões. Hoje, antes de entrar aqui, eu fui consultar. Tem 39 milhões e meio. Caiu aquele boom da curiosidade momentânea, que eu acho mórbido, com o falecimento dela. Voltou agora para 39 milhões e meio.
Na época da minha pesquisa, estava em 41 milhões. Uma suposta equipe noticiou o luto. A publicação obteve mais de 7 milhões. Hoje eu esqueci de dar uma olhada nisso. Aquela época, teve mais de 7 milhões de curtidas. Curtidas não significa visualizações. Qual foi a quantidade de contas alcançadas quando a gente olha nos insights? Eu nem imagino. Se teve de curtida 7 milhões, qual foi o alcance daquela publicação? Olha a data, 5/11, o luto. Dia 17/11, não há, com um filho que iria completar 2 aninhos, ou seja, menor de idade absoluto, completamente incapaz, possibilidade de, em 12 dias, ter um inventário aberto e finalizado. Não há essa possibilidade. Mas 12 dias depois, alguém movimentou essa conta. Movimentou a conta e colocou lá marcações de arrobas. Eu tirei o print e deixo aqui na publicação, porque às vezes pode ser apagada depois, não é? Mas qual é a questão? Um menininho com menos de 2 anos de idade, 2 anos incompletos. E tinha alguém movimentando o perfil da mãe dele, que é um perfil caríssimo. 1% de 40 milhões são 4 milhões. Não, 10%, perdão. 1%, 400 mil pessoas. Marcações de arrobas de perfis de marcas, de pessoas, hashtags, que naquele momento de comoção se tornaram visíveis aos mais de 41 milhões de seguidores da cantora. Neste caso, as curtidas ultrapassaram 4 milhões de curtidas, mais 7 da publicação anterior. E aí, quais são as perguntas? Inúmeros questionamentos. Essa suposta equipe continuou usando o perfil da cantora? Teria se locupletado, se beneficiado às expensas de explorar postagens após o seu falecimento? E o seu filho, que é o seu herdeiro necessário? Ocultou eventuais valores que foram negociados? Vamos voltar para a conta? Uma conta de 41 milhões, 10%, 4 milhões. 1%, 400 mil. Se aquele arroba do cabeleireiro conseguiu 1% de visualizações e ele tivesse 4 mil seguidores, ele teve a potencialidade de se tornar 400 mil vezes mais conhecido. Quanto ele transforma isso em dinheiro no perfil dele? E quanto ele pagou para esse herdeiro? Olha os questionamentos. Quanto? Meu Deus, a pessoa fez uma observação assustadora agora. Tá vendo? Temos que falar de morte, mas não ficarmos com medo disso. Hoje faz exatamente 4 anos e eu tô aqui falando a respeito do óbito da cantora com vocês e a respeito do impacto desse falecimento. Olha aqui, obrigada pela informação, Tamires. Quem mais? Para quem eles prestaram contas? Quem movimentou essa conta? Essa posse do perfil da cantora estaria em sintonia com o direito de herdar do filho? Artigo 5º fala, ele tem total direito, e somente ele, porque ele não tinha outros irmãos, de herdar? Atualmente, a praxe é de se entregar à família o aparelho celular. Faleceu, entrega o celular. Geralmente, todas as informações estão ali e a gente já vai ter acesso. Nós vamos falar de privacidade? O que a gente discute, né? Se fosse possível, o que você deixaria registrado? Apaga tudo ou pode manter online com os seus familiares? Ou não apaga nada, não fica com os meus familiares, que eu quero deixar para os conglomerados digitais. Gente, tem gente para tudo no mundo. Alguém queira que a Meta, o Mark Zuckerberg, fique com a conta dele. Tá tudo bem, se for uma escolha dele. Não uma imposição de interpretação jurisdicional. Quem herdará os seus rastros digitais? Herdeiros naturais não podem ser prejudicados por critérios arbitrários. Herda-se tudo e depois discute-se eventuais perdas e danos. A reforma do Código Civil está inconclusa a esse respeito e eu trouxe aqui para vocês os dilemas complexos. Filhas brigam. Ah, professora, mas eles vão discutir pelos bens digitais? Eles discutiram pelo corpo, olha aqui. Filhas brigam na justiça por corpo de pai que está congelado nos Estados Unidos. Oi? Estão brigando pelo corpo congelado porque ele acredita que em ressurreição e que ele possa voltar e ele tinha dinheiro para isso. Não é uma discussão agora. A discussão são as filhas brigando. Uma querendo que ele seja sepultado e a outra que ele continue congelado, como eram os termos do desejo dele. Aqui, programas de milhas aéreas. É reflexão. Milhas aéreas, porque vocês estão falando, não tenho conta monetizada, não tenho que me preocupar. Mas você trabalha para uma empresa que te deixa dar a volta ao mundo a trabalho e que não tem interesse nas milhas. Compra-se as passagens no seu nome. Então, você tem milhas que dá para dar 5 voltas no mundo
na Terra e você falece. Quanto valia essas milhas aéreas? Seu filhinho que não tem patrimônio nenhum, que você não deixou nada para ele, mas que ele poderia ter esse dinheiro para dar um alento ali no início da vida dele sem você. Os tribunais têm dito que os conglomerados das milhas aéreas colocam uma cláusula pequenininha falando que não se transfere esses pontos, essas milhas. E eles estão dizendo em algumas decisões que não é abusiva a cláusula constante de programa de fidelidade que impede a transferência de pontos e bônus de milhagem aérea. Olha o quão sério é o estudo a respeito disso. Aqui o novo Código Civil, professora Karina Nunes Fritz, no Instagram, @KarinaFritz, do jeito que está escrito aí no material. Sumidade. Ela estuda o direito alemão puro, em paralelo com o nosso direito brasileiro. Ela é da corrente que eu sigo. Herda-se tudo, discute-se depois perdas e danos, a não ser uma única observação, que o dono daqueles bens digitais falecido tenha deixado manifestação expressa de última vontade. Deixou um testamento dizendo, não quero ou quero que se transmita tudo. E se faça a vontade dele, porque foi ele que amealhou aquele patrimônio. Aqui é uma matéria sobre ela também, depois eu posso compartilhar o material com vocês. E aí a síntese é isso. Como forma de se evitar prejuízo aos familiares do usuário de bens digitais, em benefício de empresas que só almejam lucro, a utilização da regra constitucional da garantia à herança, quando não houver disposição de última vontade da pessoa falecida. Se ela não falou nada, herda-se tudo. Se ela deixou a sua última manifestação de vontade, respeite a vontade dela, porque foi ela quem colocou a força de trabalho para amealhar aquele patrimônio. E tire do mundo se ela determinou que era isso. Se não determinou, herda-se tudo, sob pena de prejudicarmos interesses de herdeiros necessários em favorecimento de empresas que já são muito ricas e muito grandes em termos digitais. É isso, pessoal. O meu livro, vou fazer um jabá, tá lá na editora Juruá, tá bom? Ou na Amazon, se digitar lá, Herança Digital, Leila Diniz, vai aparecer a cara da professorinha lá, o livro dela, na Amazon. O dia que eu vi, eu quase chorei. Enfim, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu não sei se está acabando o tempo, professor. Deu uma acelerada. Gisele, muito obrigada. Eu acelerei, eu já sou um pouco acelerada. Com medo de não dar tempo, mas querendo passar a mensagem para vocês, eu acho que eu consegui aqui numa mini palestra, né? Porque precisaria de 1h30, mais ou menos, para a gente sentar e falar mais aprofundado os conceitos. Mas eu acho que a ideia central eu consegui passar para vocês, não é? Perfeito, professora. Foi sensacional. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma... Eu acho que pode parar de transmitir, né? Eu não sei parar, medo de... Não, fica tranquilo que já removo. Estou voltando aqui os professores também. Certo. Para todo mundo ficar na tela. Deixa eu ver se eu consigo voltar nos comentários e ver se tem alguma... Parabéns pelo seu livro, professora. A palestra foi maravilhosa. Obrigada. Excelente palestra, professora. Não vou conseguir agradecer a todos. O professor está escolhendo aleatório, não sou eu que estou escolhendo, para assim sermos justos. Estou descendo para ver se tem alguma pergunta que ficou para trás. Eu puxei tudo de volta enquanto temos tempo. Arrasou, Leila. Obrigada, professor. Só nos elogios. Sandra, eu respondi para a Sandra durante equilibrar o avanço. Pergunta, falei também. Ó, uma pergunta para a Denise aí, ó. Vê se você... Aquela placa de memoriza. Está famoso em deixar o QR Code no túmulo das pessoas com fotos e história. É uma herança digital? Sim. Se não houve a negativa do autor da herança dizendo que ele não queria isso, pela corrente que eu sigo, herda-se tudo, também é uma herança digital. Agora, quer entender a noção, a importância de deixarmos registrado, por exemplo, um testamento? A Elis Regina, aquela cantora famosa, outrora, os jovens às vezes não conhecem, a que canta aquela música Como os Nossos Pais, ela,
nos anos 60, 70, fez publicidade, não fez publicidade. Ela tinha um posicionamento contra montadoras de veículos. Não sei a fundo o porquê. Os filhos dela, o ano passado, venderam a imagem para a inteligência artificial. A empresa que comprou utilizou-se de inteligência artificial e colocou a voz da cantora Elis Regina em uma publicidade de veículo. Aí eu acho sério. E aí, aquilo que eu disse, tem que ter disposição de última vontade. Por quê? Foi uma atitude dos herdeiros que contraria convicções da cantora falecida. Então, olha como a gente abre um leque dentro dessa temática. Outras vão surgindo também. Espero que eu tenha respondido. Sumiu para mim. A Guivânia dizendo que tem um livro autografado. Olha que chique. Eu não tenho. E ela foi o ano passado, acho que na palestra que teve lá no Cine Piracaia. Muito bom. O William, situação fática, resumo. Pessoa falecida possuía vínculo anterior com uma empresa financeira, por exemplo, fintech. Após o falecimento, a empresa passou a enviar mensagens, mas não concluiu a pergunta. Acho que é mensagens de cobrança, será? Aí depois acho que ele complementou aqui, ó. Diante dos seguintes casos, quais seriam os passos para processar a empresa financeira? Aí, William, não dá. Nós não vamos conseguir resolver. Eu não vou conseguir te dar essa consulta rapidamente aqui. Precisa o quê? Cada caso é um caso, tem que sentar e analisar toda a documentação a respeito disso. Há possibilidade? Sempre há, mas precisa sentar e fazer uma análise pormenorizada disso. Perfeito. Ô, Leila, que o pessoal está perguntando se você vai disponibilizar os slides depois. Posso sim. Perfeito. Eu não sei como. Aí eu acho que passa para o professor Fábio e ele tem todos os grupos, né? Perfeito. Perfeito. Aí fica mais distribui para todos os grupos. Quando ele quer distribuir o link, ele manda para todos de uma vez, né? Então, vamos aqui. Acho que tem uma última pergunta aqui da Sandra, que acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso. De que forma a inteligência artificial está mudando o papel do ser humano nas decisões sociais e profissionais? Nós tivemos a professora diretora, passando nas salas de aula, e um dos avisos dela, além dos avisos institucionais, o problema que estava das pessoas saindo demais no intervalo da sala de aula para ficar pelo pátio, o que ela disse para a gente em todas as salas. Grau de empregabilidade dos estudantes da ETEC, show. E o grau de devolução de alguns alunos, show também. Um show negativo, não é? No sentido de ausência de concentração. A pessoa desejou aquela vaga de emprego, ela quis se inserir no mercado de trabalho, ela quis chegar em casa e dizer: mãe, pai, estou trabalhando. Marido, esposa, consegui um lugar ao sol. E não se dedicou àquela vaga. Por quê? Porque não conseguiu ficar longe do celular até a hora do almoço. O que tinha de tão importante? O presidente da República dos Estados, o presidente dos Estados Unidos teria mandado uma mensagem para você? Que não dava para você se concentrar naquele seu trabalho por 2, 3 horinhas? Para manter o seu emprego? Para fixar aquele seu contrato de experiência, tornar-se efetivo depois de 90 dias? Então, aqui a gente já vê a interferência do direito, da tecnologia dentro das relações sociais, dentro das relações profissionais, dentro da própria ETEC, quando a diretora passou com esses avisos para a gente. Eu fiquei entristecida quando eu soube. E é assim, não é uma crítica a vocês jovens, eu estou colocando... É que nós também somos jovens, né, professores? Nós também temos as nossas dificuldades. É que como nós nascemos analógicos, a gente reluta um pouco mais, a gente entende a obrigação de mantermos o foco naquilo que estamos fazendo. Perfeito. E se eu, de repente, não repasso os slides para trazer para vocês e trago qualquer coisa, porque eu estava dispersa no celular enquanto estava montando os slides para vocês, vocês se sentiriam traídos por mim, vocês se sentiriam enganados por mim. E aí é assim que o seu empregador vai se sentir enganado, o seu professor vai se sentir enganado, enquanto ele preparou a aula não começa, o trabalho do professor não começa na sala de aula, começa antes, quando ele senta para programar aquela aula, para fazer o material e levar e apresentar para vocês em sala de aula. Então, enquanto ele está lá trabalhando com vocês naquilo que ele já trabalhou anteriormente e estão no celular, é uma falta de educação com ele.
como seria uma falta de educação para os avós, com vocês, indo na casa deles e não prestando atenção nessa conversa. É um assunto que a gente desdobra, mas sempre chega a funila em algo sério. Bom, ótimo. Os professores têm algo a dizer? Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Fala alguma coisa, só a professora. Só parabéns para a Leila, para os alunos que participaram aí das atividades, né? Acho que engrandeceu bastante o nosso conhecimento, né? Sempre é bom ouvir coisas novas, né? E provavelmente isso pode ser um despertar aí, principalmente para quem está buscando um emprego, né? Alguém que tenha errado por algum motivo aí no passado que possa melhorar de alguma forma também, né? Sempre há tempo para a gente rever algumas coisas nossas, né? E foi muito pertinente o assunto para nós. Obrigada, professor. Obrigado, Graciliano. Juliane, Josimar? Agradecer a disponibilidade da professora Leila. Obrigado por essa aula aí. Muito importante o tema, Leila. Obrigada aí todos presentes. Só agradecer mesmo. Eu agradeço, porque era para dividirmos e em um consenso vocês disseram que eu poderia utilizar o tempo dos senhores também na minha temática, porque em 10 minutos eu não conseguiria falar tudo que eu queria falar. Então, assim, foi uma gentileza de vocês. Eu preciso explicar só rapidamente para os professores entenderem o Fábio Trombini. Parabéns, professora, pelo brio. Minha primeira aula em qualquer uma das disciplinas, em qualquer uma dos cursos, eu trago o professor Clóvis de Barros, e ele fala da importância da leitura, da pesquisa, e eu trago para eles, e ele fala, tem um brio, e eu falo igual para eles, tem um brio, vocês têm capacidade para aprender, o Fábio nunca esqueceu. Hoje você teve brio, muito brio, ele disse. Muito brio. A hora que eu vi nos comentários, eu já comecei a rir. Muito bom. Josimar? Obrigada, Janaína, Tamires, Fábio, Sandra, Ana Júlia, Agvânia, João Paulo, Nicole, Gisele, Yasmine, Alice, todos vocês, Nathalie, deixa eu ver se eu subo, Heloísa, Renata, a professora Renata, não é? Alice, Beatriz, Rose Tomé, Ana Júlia, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muito bom, gente. Ó, quem fez aí prints, né? Quem tirou fotos da tela, alguma coisa, publiquem lá nas redes sociais, marquem lá os cursos. Gente, marca a gente lá, né? Vamos todo mundo agora olhar para a câmera com cara de professores. Professores. Tirem aí os prints Deixa eu tirar o meu print. Vou tirar pelo computador, que eu acho que fica mais bonito. Espera aí só um pouquinho, professor, não desliga, não. Ó, sorriso, hein? Foi. Todo sorrindo. Então, ótimo. Aqui, registrado. Então, pessoal, muito obrigado. Amanhã o Fábio passa aí as orientações de como será conduzido amanhã. E nos vemos. Meu perfil no Instagram é Leila Diniz, advogada inquieta. Marca o @ lá para a gente repostar, porque é muito legal. Muito bom. Olha lá, pessoal, dá uma risadinha, Josimel. Não, ele não dá risadinha. É o sério da turma. Olha lá, ele riu. O Corinthians vai ganhar, ele vai rir. Vai rir. Fala para a professora Rosângela também que eu agradeci o empenho dela para que tudo isso acontecesse, não é? Exato. Fala gente, que eu agradeci muito ela. Ela não estava aqui, mas quem nos ensinou e nos conduziu no início aqui foi a minha esposa, a professora Rosângela. Sensacional, incrível. E ela é responsável também por essa transmissão de hoje, né? Porque a gente estava. Se ela tiver um link, professor, de passo a passo para o que nós fizemos aqui hoje, fala para ela mandar ou para mim ou para o senhor direto. Aí o senhor passa para mim, por gentileza. Eu adorei. Quando, no meu canal no YouTube, quando eu atualizava e tentava fazer a live, dava microfonia. Isso antes da pandemia, né? Não atualizo mais. Mas eu gostei dessa forma que não deu microfonia. Ficou ótimo, né? Pessoal, muito obrigado. Então, nós vamos encerrar, né? E amanhã nos vemos de novo, então, com mais temas aí interessantíssimos para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe.